Senhor presidente, colegas, vereadores que ainda permanecem nessa sessão, comunidade que também ainda nos prestigia, eu vou me abster, senhor presidente, de falar acerca desse projeto que foi votado há pouco. Eu acho que os vereadores que me antecederam foram muito bem completos em seus discursos, e o meu posicionamento ele está registrado por escrito, assinado num parecer que eu dei perante a Comissão de Justiça e Redação. Agradeço as palavras do vereador Ronaldo ao citar os trechos do meu voto no parecer como fundamento de decidir para o projeto dessa noite de hoje. E eu só destaco, dentro de tudo aquilo que eu escrevi, está escrito e está assinado no parecer, acho que, de fato, existem situações que são, no âmbito jurídico, inconstitucionais, ilegais, mas eu sou e sempre serei um defensor da supremacia do interesse público. Então, quando está em conflito o interesse do meu povo, a quem eu represento, contra aquilo que está escrito numa lei, muitas vezes antiga, defasada, eu sempre vou defender o interesse do povo que eu represento, do povo que me colocou aqui nessa cadeira como representante da população de Marechal Cândido Rondon. Então, baseado nisso, baseado nesse meu entendimento, é que sim, eu fui favorável ao projeto de redução e, como eu disse, está escrito, está registrado, e não vou usar meu tempo a mais para discutir isso, nem para lamentar os votos contrários, mas sim para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aqui, falar um pouquinho de duas proposições que eu apresentei nessa noite de hoje, que eu acho importante serem destacadas, pois vão ao encontro do interesse também da nossa população de Marechal Cândido Rondon. Ambas para a saúde pública, ambas duas preocupações que estão sendo trazidas para nós no decorrer dos últimos dias, e que eu peço providências ao Poder Executivo Municipal para que sejam corrigidos esses defeitos que estão ocorrendo, para que a nossa população seja melhor atendida do que está sendo no âmbito da saúde pública. A primeira delas, senhor presidente, é um tema que já discutimos bastante aqui nessa Casa de Leis. Eu já apresentei proposições anteriores, outros vereadores também já apresentaram, que é a questão do transporte sanitário de pacientes, ou seja, transporte de pacientes para Toledo, para Cascavel, que realizam tratamentos de saúde. Nós temos um problema crônico desde o início da atual gestão em Marechal Cândido Rondon, que é a ausência desse transporte em horários adequados. Em suma, em breves palavras, nós temos pacientes que são levados a Cascavel para fazer um tratamento oncológico contra o câncer às 8 horas da manhã. Esse paciente faz o tratamento 8, 8 e meia, 9 horas, e ele só consegue voltar a Marechal Cândido Rondon às 5, 6, 7 horas da tarde. Normalmente esse paciente é um paciente que já está debilitado, com uma doença grave, muitas vezes é um paciente pobre, que não tem sequer dinheiro para se alimentar fora do município, e esse paciente passa o dia lá largado, como diz o ditado popular, largado às traças, ao relento, ao vento, sem qualquer suporte por parte do poder público municipal, sem que receba uma alimentação, sem que tenha uma cadeira minimamente confortável para aguardar até o final do dia, para voltar para sua casa, e isso não pode permanecer assim. Isso fere a dignidade da pessoa humana, fere a dignidade dos nossos cidadãos. Então, o primeiro pedido que eu faço hoje, que eu refaço porque ele já foi feito em outras oportunidades, é que se dê atenção a essa questão. Se incluam mais horários de linhas de ônibus para ir e voltar de Toledo e Cascavel, para levar e trazer os pacientes de uma maneira rápida, de uma maneira confortável e de uma maneira segura. Ou, se isso for impossível, talvez o seja, que ao menos seja dada atenção a esses pacientes quando estão fora do nosso município. Que seja dado a eles um local confortável para aguardar o transporte, que seja dado a ele, como é dado em vários outros municípios, um auxílio alimentação, um prato de comida, para que ao menos ele tenha essa dignidade, enquanto aguarda a ineficiência do poder público em trazê-lo de volta à sua casa. Outro problema que nós vemos agora, no decorrer do período da pandemia, conversava há pouco com o vereador Portinho sobre isso, ele já me esclareceu algumas coisas nesse sentido, em relação à ausência de exames médicos, de exames laboratoriais, de consultas de rotina, de tratamento também de transporte para tratamento fora do domicílio, nesse período de pandemia. Eu tenho recebido quase que diariamente pacientes da rede municipal de saúde relatando que tem doenças. Atendi, na sexta-feira, uma paciente com uma doença infecto-contagiosa que precisava de um exame de sangue para confirmar se a doença era aquela ou não. Esses exames não estão sendo realizados. Supostamente, só são realizados aqueles que têm natureza de urgência, ou seja, aquele quando o paciente está morrendo ou não. Mas a gente precisa, por mais grave que seja o momento de pandemia, um mínimo de atenção a esses demais pacientes. A doença que atinge a nossa população no momento não é apenas o coronavírus. São várias outras.
E para essas doenças, senhor presidente, um minuto, por gentileza, e para essas outras doenças nós não podemos fechar os olhos. É claro que tem que haver medidas de isolamento, medidas de restrição, medidas de cuidado aos contágios, mas nós temos que continuar atendendo também as outras doenças que afligem e que causam sofrimento à população de Marechal Cândido Rondon. Então são duas cobranças, dentre as demais que eu faço na data de hoje, que eu resolvi destacar nesse final de sessão, que eu acredito que são demasiadamente importantes. E para finalizar o meu discurso, ainda falando de saúde pública, eu quero agradecer e parabenizar a todos os profissionais da enfermagem de Marechal Cândido Rondon, enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem, que na última semana encerraram a Semana Nacional da Enfermagem, uma semana inteira dedicada ao elogio, ao agradecimento, à honra desses profissionais que estão na linha de frente de combate ao Covid e a todas as outras doenças que atingem a nossa população. A Câmara expedirá um ofício, através de requerimento meu, dos vereadores Cótica, Ronaldo, Pedralha, Adelar e Claudinho, mas eu faço questão também de agradecer e destacar em meu discurso estes profissionais da saúde pública. Sem mais, agradeço a atenção do senhor presidente, dos colegas vereadores, a compreensão pela extensão do meu tempo, e principalmente a população a quem desejo uma semana abençoada por Deus. Obrigado.